Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 21 do livro de 2 Reis, do verso 1 ao 9, nós meditaremos o tema, a escolha de Manassés. O texto bíblico nos diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Rezibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Meus amados, esse capítulo inicia com os relatos do reinado de Manassés, filho de Ezequias, e que tinha o mesmo nome do filho mais velho de José, Gênesis 41:51. Ele nasceu nos 15 anos de acréscimo de vida que o Senhor havia dado ao seu pai. Assumiu o trono ainda criança, aos 12 anos. Reinou durante 55 anos. Foi o pior rei que Judá teve. Mesmo assim, foi o que mais tempo governou. Seu reinado foi totalmente o oposto de seu pai. Tudo que Ezequias tinha feito para o povo adorar e ser fiel somente a Deus, ele desfez e praticou durante o seu governo tudo aquilo que era abominável ao Senhor. Foi o pior período de apostasia da história de Judá. As marcas de seu governo eram restauração dos lugares para o culto idólatra e reedificação dos altares de Baal. Consagrou e sacrificou seu filho aos ídolos, praticou feitiçaria, adivinhações e práticas espíritas, profanou o templo, derramou sangue inocente e muito mais. Alguns acreditam que a perversidade de Manassés foi porque seu pai falhou em sua educação, embora fosse um modelo e exemplo de homem que confiava em Deus. Outros entendem que os seus tutores, entre a sua adolescência até a maioridade, o influenciaram de forma muito negativa. Depois, ele deu continuidade por conta própria às práticas que desagradavam ao Senhor. Outros entendem que a sua vida era reflexo da influência de sua mãe. E outros ainda creem que Manassés reverteu a política religiosa de seu pai por causa da pressão que sofria da Assíria, que dominava o mundo naquela época. O fato é que, assim como Manassés, Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a possibilidade do homem de fazer as suas escolhas de forma livre da influência de qualquer um, até mesmo de Deus. Por outro lado, os seres humanos têm a tendência de colocar a culpa em alguém ou algo para justificar os seus erros e falhas. Mas ninguém é inocente. Todos somos responsáveis por nossos atos, principalmente aqueles que têm conhecimento dos princípios e mandamentos divinos. Romanos 2, do verso 6 ao 8, nos diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possa sempre fazer a escolha certa, de acordo com a vontade do Senhor, nosso Deus.